2030 nós temos que atingir uma incidência menor que 4 por 100 mil. Nós sabemos a diferença entre os diferentes países e que no Brasil estamos com uma incidência de 15,8, é o terceiro câncer mais frequente se nós desconsiderarmos, se considerarmos os não melanomas. E também, a cada 30 minutos, uma mulher é diagnosticada com cânceres por causa do HPV. E em cada 30 dessas mulheres poderiam ter feito a prevenção com as vacinas, porque são os vírus contidos nas vacinas. E se nós ainda temos que falar que os programas nacionais, nós temos o SUS, é o maior programa de vacinação do mundo, completou 50 anos o nosso PNI, e nós temos as diferenças entre os programas nacionais nos diferentes países, porque nós temos muitos órgãos que recomendam as vacinas, mas que a população não tem de forma grátis, como é no Brasil. E os esquemas de vacinação, 1 ou 2 doses, também é variável entre os países. Mais de 60 países têm vacinação gênero neutro, ou seja, incluem os meninos para que a gente tenha uma quebra na cadeia de transmissão, também proteja os homens contra o câncer de pênis, câncer de ânus, mas também que a gente proteja as nossas mulheres. Essa aqui é a cobertura do estado do Paraná, agora em 2025, da nossa população-alvo da vacinação, 82% nas meninas e 76% dos meninos. Se nós quisermos que a vacinação seja efetiva, nós temos que ter altas coberturas vacinais para que a gente tenha redução de todas as lesões derivadas do HPV em mulheres jovens e queda de infecção em homem, como a gente fala em vacinação, para proteção em rebanho. Quanto maior o meu número de população vacinada, eu tenho a proteção, porque muitos pais que não viram, por exemplo, a poliomielite acham que seus filhos estão protegidos quando a gente fala de fake news, porque não conviveram com a doença e porque muitas pessoas à sua volta estão vacinadas. A gente viu isso com o sarampo, com a queda das coberturas vacinais. Aqui mesmo na nossa macro-região oeste, nós tivemos surtos de sarampo, porque não tínhamos mais essa proteção de rebanho. E se nós falarmos de HPV, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza uma dose única até os 20 anos e a partir daí 2 doses com intervalo de 6 meses para as pessoas imunocomprometidas. É recomendado 3 doses, mas tudo isso num cenário onde eu tenha uma alta cobertura vacinal, acima de 90%, que é o preconizado para o HPV. E também é idade dependente. A gente visa vacinar as nossas mulheres antes que elas tenham contato com o vírus. Então, por isso a idade de 9 a 14 anos, e que também agora, graças à disponibilidade de vacinas, podemos vacinar os meninos também, nessa faixa etária, desde 2017. Então, não temos aí mais a importação da vacina bivalente, os programas nacionais de imunização, eles têm adotado a quadrivalente, e com o tempo, os países mais desenvolvidos, a monovalente, isso é dependente, é uma questão financeira aqui. Então, a diferença, o incremento na proteção que nós temos com a vacina nonavalente, nós temos de 20% a proteção de colo de útero e de vagina, de 10% vulva e ânus, e a proteção contra as verrugas genitais. E a importância é quando a gente compara uma dose da vacina e a ausência da vacinação, a redução da persistência de infecções por HPV, redução de verrugas anogenitais, e uma dose, ela confere a mesma proteção que 2 ou 3 doses, tanto para HPV 16 e 18, e não teve nenhuma diferença em infecções persistentes, verruga anogenital. Então, é por isso que foi adotado no nosso país, e também porque nós observamos uma queda das coberturas vacinais. Nos países em desenvolvimento,
a cobertura vacinal da primeira dose era muito alta, mas por várias questões a segunda dose ia caindo. Desta forma, nós temos uma maior adesão e uma ampliação da oferta de vacinas. E se observa, né, que os títulos de anticorpos, eles permanecem estáveis com a vacina do HPV por até 16 anos. E, embora uma dose tenha títulos de anticorpos superiores à não vacinação, tem títulos mais baixos que 2 ou 3 doses, mas a gente não sabe o significado clínico disso, né? Porque não há uma correlação clínica em relação aos níveis de anticorpos. Então, né, se nós usarmos as vacinas de maior valência, nós vamos ter uma cobertura contra mais tipos de HPV oncogênico. Vamos prevenir verrugas genitais, fala, né, da proteção cruzada, agora falando da quadrivalente em relação ao HPV 31, mas ela é menor e menos duradoura, né, e não se sabe o significado clínico desta proteção cruzada. Então, a nonavalente, ela tem eficácia 97% contra essas lesões intraepiteliais de alto grau, associada a esses 5 novos tipos, né? Vacinação, alta cobertura, diminui o câncer cervical invasivo. Então, num contexto de eficácia, sim, né? Vale a pena nós vacinarmos com a vacina nonavalente. Mas aquelas pessoas que já vacinaram em saúde pública com a vacina bivalente ou quadrivalente, não é necessário recomendar a revacinação, tá? E o que a gente observou agora no Brasil? Que nós tínhamos uma alta cobertura vacinal, né, desde que foi introduzida a vacinação, sempre numa busca vacinação em escolas, ampliação dos horários de atendimento, mas se nós pegarmos os nossos adolescentes mais velhos, de 15 a 19 anos, nós tínhamos menos doses aplicadas. Então, as mulheres anteriores à introdução da vacina em 2014, ou essas adolescentes mais velhas, elas estavam expostas. Então, o que o governo fez? Saiu agora em agosto, tudo fresquinho, a nova orientação, né, o terceiro instrutivo que sai em 2025 em relação a todas as vacinas, e essa orientação para a gente fazer a recaptação dessas mulheres até dezembro, dessas meninas, e fazer a vacinação com uma dose também abaixo de 20 anos. Então, não só de 9 a 14 anos, nós ginecologistas e obstetras temos que prescrever a vacina, não é necessário prescrição, mas temos que encaminhá-la para vacinação. E aqui hoje, né, com essa plateia cheia de oncologistas, nós queremos também relembrar a importância de encaminhar as nossas pacientes oncológicas para vacinação no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Quando me falam as quedas das coberturas vacinais, né, na gestação de mulheres, ginecologistas não estão prescrevendo vacina, não estão orientando, então trago para cá, né, choro, vamos lá, vamos orientar as nossas meninas e mulheres, não só no ciclo gravídico puerperal. Então, qual é a recomendação para o Brasil do nosso Sistema Único de Saúde? Uma dose para meninas de 9 a 14 anos, uma dose, né, de resgate para essas meninas, essa orientação é até dezembro, enquanto tivermos vacina, de 15 a 20 anos. Aquelas meninas de 9 a 45 anos, homens, né, vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes oncológicos recebem 3 doses, papilomatose respiratória recorrente, off-label a partir de 2 anos, também 3 doses, né, e profilaxia, olha que legal, o Brasil introduziu a profilaxia pré-exposição, né, HIV/AIDS, a vacinação dessas pessoas que recebem a profilaxia de 15 a 45 anos com 3 doses e as vítimas de abuso sexual nessa mesma faixa etária, né, de 9 a 14 anos recebem apenas 2 doses. Aqui, né, a nossa SBIM e Febrasco, elas têm a mesma recomendação para que, né, as nossas meninas e meninos de 9 a 19 anos recebam 2 doses, de 20 a 45 anos, 3 doses e maior ou igual a 45 anos, decisão compartilhada. A SBIM e a Febrasco, né, entende que a nível de saúde pública a vacina quadrivalente
excelente para que a gente realize, mas é preferível, se houver oportunidade, né, custo-benefício, que se faça a vacinação nonavalente, né, em relação a esse benefício adicional para a saúde individual. E também recomenda, né, revacinar aqueles vacinados anteriormente com a bivalente ou quadrivalente. Então, essa deste ano também é recomendação, né, da nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tá? E aqui, né, as mulheres, mesmo que previamente expostas, no momento que for diagnosticada neoplasia intraepitelial cervical, né, 2+, que ela seja vacinada independente do momento do tratamento. Então, nessa orientação da FEBRASO, também publicada agora em 2025, né, em relação para a redução das recidivas da lesão, dessa proteção fornecida a essas mulheres também. Então, a vacina do HPV, ela confere uma proteção duradoura, né? Não há evidências de que a revacinação seja necessária e o benefício da vacinação com a nonavalente, né, é individual e marginal. Também, né, as vacinas tanto a quadrivalente quanto a nonavalente, elas têm proteção semelhante aos genótipos 16 e 18, né, e que o benefício da nonavalente é salientado por outros trabalhos também. A Sociedade de Ginecologia e Oncologia Europeia, ela fala que nesse momento não temos evidências robustas para vacinação de pacientes diagnosticadas com câncer invasivo e que a decisão deve ser compartilhada. Devo avaliar, né, a idade, o prognóstico, os programas nacionais de imunização, né, como nós temos aqui o nosso CRI no Brasil, para as pacientes oncológicas que ainda estão em tratamento, elas podem ser encaminhadas, não só para vacinar do HPV, a vacina do HPV, ela pode ser realizada de forma concomitante com as outras vacinas. Lembre-se, né, que os nossos adolescentes, eles vão realizar outras vacinas no momento que vão fazer a vacinação de HPV também, as mulheres nas outras fases da vida. Em relação, né, à recorrência, a recorrência ela pode ocorrer em 4 a 18% e o risco anual de recorrência do mesmo genótipo de HPV é de 6,6%, 14,8% em 5 anos, nesse trabalho realizado em São Paulo, a Corte Brasileira, né? E a prevalência de lesão de alto grau, ela foi igual, tanto na detecção quanto na redetecção. E a idade maior ou igual a 45 anos e um novo parceiro sexual não aumentou, né, o risco de redetecção. Então, a gente se fala do primeiro pico, né, na segunda década de vida, do segundo pico, né, de HPV em torno de 50, 60 anos, mas lembrar também, né, da recorrência das lesões que podem estar acontecendo. As vacinas, elas levam à produção de anticorpos, né, por ter partículas semelhantes ao vírus, e o organismo vai fazer com que esses anticorpos em contato com a HPV não impeça de que ele se ligue, né, às células. E, né, o que as neoplasia intraepitelial 2+, a vacinação após tratamento das lesões cervicais, ela reduz a recorrência de novas lesões. Um dos primeiros estudos que saíram foi o Esperança, ele sugere menor recidiva em vacinadas que não vacinadas, mas sem significância estatística após ajuste multivariado, né? De Donato, ele mostra a redução de NIC2 de 65% e de 49% para NIC1, e o que o ECDC em 2023 fala, né? Após avaliar vários artigos, que especialmente até 4 meses após a colonização, para fazer nessas mulheres a vacinação. Muitos estudos ainda estão em andamento, Novel, Covenant e Vaccine, porque os estudos eram observacionais, né, muitos eram retrospectivos, tinham viés de seleção, o momento da vacinação e o tipo da vacina era diferente, né, então é uma consideração que ainda é feita. E também se fala que a colonização ela restabelece um microambiente imune favorável à ação da vacina, prevenindo a reativação ou reinfecção, né, viral,
E outros estudos mostram que a vacinação do HPV após colonização, ela reduz o risco de recorrência, especialmente se for, né, por HPV 16 ou 18, né, a doença. A COG também recomenda a vacinação de meninas e mulheres de 9 a 26 anos e orienta para recomendar a vacinação adjuvante em mulheres imunocompetentes de 27 a 45 anos em tratamento, né, para NIC2+. E a Associação de Patologia Trato-Genital Inferior e Colposcopia Americana também fala, né, dessa decisão compartilhada da vacinação adjuvante em mulheres de 27 a 45 anos. As vacinas são seguras, né? Os estudos nos mostram isso. A maior parte do efeito dessas vacinas de HPV é local, né? É o entouramento, hiperemia, vermelhidão, e também pode estar associado a sintomas sistêmicos como a dor de cabeça. Tá? Esses são os principais. Todos os ESAVIs, que são os eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização, eles são notificados para a Secretaria Estadual de Saúde e são investigados caso a caso. E, né, a nossa grande barreira é que para a gente ter essas altas coberturas vacinais, o Paraná é o estado com maior cobertura vacinal no ano que passou para HPV. Contudo, temos muitas barreiras, né? Porque as vacinas elas dependem para adesão da recomendação médica e isso aumenta a adesão da população. Embora as vacinas estejam disponíveis com todas as fake news, a politização que houve uma menor adesão a todas as vacinas, não só do HPV, em especial a Covid, né? E a chance de uma pessoa complementar o esquema vacinal quando necessário, ela é maior se tem a orientação do profissional médico. Então, o profissional médico tem um papel fundamental em relação a isso. É que a doutora Rita, né, muito bem trouxe, que se nós queremos atingir a agenda do milênio, promover a eliminação do câncer de colo de útero, que é menos de 4 para 5 mil, né, nós temos que vacinar as nossas meninas na idade preconizada, atingir coberturas vacinais maiores que 90%, temos, né, que ter o teste efetivo em 70% das nossas mulheres e um diagnóstico e tratamento oportuno, que foi o que nós discutimos aqui hoje. Né, a Austrália parece que será o primeiro país a atingir essa meta, né, pelos trabalhos já publicados. E, embora a vacina monovalente tenha um custo mais alto, nós observamos naquele gráfico, no primeiro slide que eu trouxe, né, a desigualdade entre os países e mesmo entre as regiões do nosso país. Né? Provavelmente a gente atinja aqui no sul antes do que em outros países, antes que em outras regiões do Brasil. O desafio é maior na região norte, né, onde se viajam de barco muitas vezes para fazer um teste. E temos, né, coberturas vacinais que nós temos que lutar constantemente para atingir as metas. E a importância da vacinação de meninos e meninas. Então, a prioridade para nós, né, nós temos essa vacinação instituída no Sistema Único de Saúde e sim, né, o custo-efetividade das vacinas de maior valência quanto possível. Muito obrigada.